O inferno é frequentemente entendido como um lugar ou estado de punição após a morte, nos levando a perguntar: qual é a imagem que a Bíblia pinta deste lugar temido? Fogo e sofrimento são frequentemente descritos em termos ardentes, como visto em Apocalipse 20, versículo 1, onde se afirma que o enganador foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Essa visão de punição eterna é realmente o que aguarda os perdidos? A resposta, por mais dura que possa parecer, é um retumbante sim. A narrativa bíblica é clara ao mencionar tanto dia quanto noite na frase para todo o sempre. Jesus reforça essa imagem quando citado em Marcos 9, versículo 43, enfatizando que é melhor entrar na vida manco do que ter duas mãos e ser lançado no fogo inextinguível do inferno. Você sabia que a palavra inferno vem da tradução grega do termo hebraico para o vale de Hinnom? Esse lugar, fora dos muros de Jerusalém, estava associado ao culto sinistro de Moloque e aos sacrifícios humanos. Servia como um lixão onde lixo e resíduos eram constantemente queimados. Os fogos perpétuos e os vermes que proliferavam lá o transformaram em uma representação simbólica e poderosa do destino dos perdidos nesse lugar condenado, frequentemente referido como o Lago de Fogo em Apocalipse 20, versículos 13 a 15. A história impressionante se desenrola de como a morte e o Hades foram lançados nas chamas. Esse lugar representa a segunda morte, e aqueles cujos nomes estão ausentes do livro da vida compartilham esse destino aterrorizante de serem lançados no lago de fogo. Jesus foi claro em sua mensagem: diante da horrível realidade do inferno, qualquer sacrifício vale a pena para evitá-lo. Mas há mais. Não podemos apenas vislumbrar o reino de Deus da perspectiva da recompensa. Devemos também entender o preço do sacrifício. Além disso, o inferno é descrito como um lugar de escuridão e desespero. Em Mateus 8, versículo 12, fala-se daqueles que serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Você consegue imaginar estar em um lugar tão escuro que você não consegue ver nada, e tudo o que ouve são sons de profunda tristeza e desespero? A descrição enfática de choro e ranger de dentes nos mergulha no terror oculto neste lugar. Se você sente um nó no peito agora, é compreensível, pois a mera ideia do inferno pode ser assustadora. Jesus, em seus ensinamentos, adverte sobre essa realidade arrepiante. Ele não evitou falar sobre o inferno. Na verdade, mencionou-o mais vezes do que qualquer outra figura na Bíblia. Enquanto alguns ministérios podem preferir evitar o tópico, a realidade é inevitável. Os condenados serão separados de Deus, privados de qualquer conforto genuíno e mergulhados em um abismo de escuridão, um resultado direto de serem excluídos do céu, o reino da luz. Embora envolta em escuridão, essa não é a pior parte. O choro e o ranger de dentes são a manifestação física da angústia eterna. Os condenados sentirão uma inveja atormentadora ao pensar na felicidade dos salvos. O que mais espreita nas sombras desse destino sombrio? Explorando os caminhos das oportunidades perdidas, a solidão emerge como um dos aspectos mais pungentes do inferno. O sentimento de isolamento absoluto, a completa separação do amor e da misericórdia de Deus, conforme descrito em 2 Tessalonicenses 1, apresenta a perspectiva angustiante de sofrer a penalidade da destruição eterna, removida da presença do Senhor e da glória de seu poder. A justiça divina, fundamentada no amor, exige que o pecado seja punido. No entanto, é crucial entender que destruição não implica aniquilação, mas sim uma perda de propósito e bem-estar. Em Lucas 5, versículo 37, os odres mencionados por Jesus foram destruídos, mas ainda existiam, tendo perdido seu propósito. Portanto, o inferno não é apenas um lugar de tormento físico, mas também um local onde a alma passa pela tempestade da separação de Deus, arrependimento fútil e a lembrança de oportunidades perdidas.
Enquanto a Bíblia oferece vislumbres desse destino impressionante, faz isso não para instilar medo, mas para nos alertar sobre as consequências eternas de nossas escolhas na Terra. O Evangelho proclama claramente que Deus não deseja enviar ninguém para o inferno. João 3, versículo 16, destaca o amor supremo divino ao oferecer seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A graça redentora de Cristo, pagando o preço por nossos pecados na cruz, revela um Deus que se torna um refúgio para aqueles que escolhem se aproximar dele. Segundo Pedro 3, versículo 9, afirma que a paciência divina não é um atraso no cumprimento da promessa, mas um desejo genuíno de que ninguém pereça, estendendo a oportunidade para arrependimento e salvação. Dentro do tecido das parábolas de Jesus, o chamado ao arrependimento é revelado, um ato que toca o coração compassivo de Deus. Imagine um pastor deixando 99 ovelhas seguras para procurar fervorosamente a que se perdeu. Quando encontrada, sua alegria transborda, ofuscando até mesmo as 99 que nunca se perderam. Lucas 15, versículo 37. Essa narrativa ilustra a alegria celestial em torno do arrependimento. Frequentemente associamos o inferno a imagens de fogo e demônios com tridentes, mas a verdadeira essência, de acordo com a Bíblia, vai além do tormento físico. É a separação completa de Deus. Na presença divina reside a plenitude da alegria. Salmo 16. Compreender que o inferno não foi criado para os humanos, mas como punição para os anjos caídos, destaca a gravidade da escolha consciente de rejeitar o amor e a misericórdia de Deus. A curiosidade sobre o desconhecido é inata em nós, especialmente quando se trata de um tópico tão sério e eterno como o inferno. No entanto, em vez de nos fixarmos apenas em suas descrições, nosso foco deve estar na salvação que Jesus oferece. O Evangelho revela que, embora o inferno seja real e assustador, a graça e o amor de Deus são ainda mais reais e poderosos. Deus foi a grandes extremos para nos resgatar da condenação, enviando seu único Filho. Nesse presente de amor reside a verdadeira beleza do Evangelho. No tecido de nossas decisões reside um presente intrigante: a escolha de abraçar a vida eterna em comunhão ou enfrentar as consequências eternas ao rejeitá-la. Em Romanos 6, versículo 23, é revelado que o preço do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como alguém pode resistir a tal oferta? Mergulhamos no amor insondável de um Deus que, apesar de conhecer nossas falhas, nos oferece um caminho de esperança e redenção através de seu Filho. As palavras encantadoras da Bíblia nos guiam para um enigma cativante. Por que um Deus tão amoroso permitiria a existência de um lugar tão temível? A resposta se desdobra sutilmente através de parábolas e histórias que revelam o poder da escolha, arrependimento e redenção. O maravilhamento da Bíblia reside não apenas em sua descrição do céu e do inferno, mas na constante promessa de um amor que desafia nossa compreensão. Em 1 João 4, versículo 8, somos lembrados de que Deus é amor, um amor transformador que oferece a esperança da eternidade. A essência de Deus é amor, e é através desse amor que nos é concedida a liberdade de escolher nosso caminho. Surgem perguntas naturais ao contemplar o conceito de inferno. Por que um Deus tão amoroso criaria tal lugar? A resposta, complexa e simples ao mesmo tempo, revela que o inferno não foi criado para a humanidade, mas como um lugar de punição para o maligno, como descrito em Mateus 25, versículo 41. No entanto, o livre-arbítrio, um presente divino, persiste como a chave para nossas escolhas. Se você está gostando deste conteúdo e deseja continuar recebendo mais explicações bíblicas assim que publicarmos, inscreva-se no canal agora e ative o sino de notificações.
Não se esqueça de deixar seu like para que o YouTube recomende todos os vídeos para você. Vamos mergulhar na intrincada trama da narrativa bíblica, onde cada um de nós detém o poder de esculpir nosso destino eterno. Neste rico tecido, histórias de seres divinos e humanos, anjos e demônios, se entrelaçam, revelando a complexidade da existência. A metáfora sombria do inferno emerge como uma escolha de viver sem Deus, uma vida que, por decisão própria, rejeita a luz e o amor. No entanto, em meio a essa escuridão, surge um contraste fascinante que realça a promessa celestial. As palavras reconfortantes de Jesus em João 14, versículo 2, ressoam. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria lhes dito: vou preparar um lugar para vocês. Embora o inferno seja uma realidade, o céu permanece como uma promessa para aqueles que escolhem seguir Jesus. A dualidade da existência humana, representada pelo céu e pelo inferno, se desenrola como uma narrativa de escolhas, mas também como uma história de amor e redenção. Enquanto o inferno nos adverte sobre as consequências de rejeitar a Deus, o céu nos convida à alegria eterna em sua presença. Como expresso em Efésios 2, versículo 8, o convite divino se estende a todos, independentemente do passado. Embora o inferno possa ser aterrorizante, a promessa do céu está ao alcance daqueles que aceitam a graça de Deus. Assim, ao explorarmos as profundezas do inferno, elevemos também nosso olhar para o céu, onde a promessa de vida eterna nos aguarda. A história de salvação e redenção nos convida a todos. E a pergunta é: aceitaremos este convite divino para que nossa conexão com o divino não seja manchada pelo abismo do pecado? Uma narrativa se desenrolando como um conto em torno de um mistério cativante. Imagine um mundo onde as palavras da Bíblia não são apenas textos sagrados, mas chamas que acendem esperança nos corações. Em meio às faíscas dessa narrativa, emerge uma verdade clara: a história da salvação. Em meio à sombria realidade do inferno, tece-se um tecido rico e complexo. Em Romanos 10, versículos 9 a 10, é revelado que a salvação não é meramente uma fórmula mágica, mas uma convicção profunda que transforma vidas. A curiosidade sobre a vida após a morte intrigou a humanidade ao longo das eras. E Provérbios 4, versículo 7, nos urge a buscar sabedoria. Muitos mergulham nas escrituras bíblicas em busca de respostas aos mistérios além. A história do rico e Lázaro não é apenas uma lição sobre a vida após a morte, mas também uma alegoria sobre escolhas na vida e suas consequências eternas. A Bíblia, repleta de parábolas, torna-se um quebra-cabeça intrigante onde cada peça se encaixa para revelar o plano divino. No clímax dessa narrativa está a ressurreição de Jesus, um ápice que vai além de ser uma prova de seu poder divino. É uma promessa para todos os crentes, como expresso em Romanos 6, versículo 5, onde Paulo escreve sobre a união com Jesus e seu profundo significado. A Bíblia, com suas palavras inflamadas, convida à exploração das profundezas da fé e da promessa que reside em cada página. No coração da narrativa cristã está uma promessa tão cativante que nos leva a refletir sobre a vida, a morte e a eternidade. A morte e o inferno, embora reais, são meros capítulos em uma história maior que revela um amor profundo, um amor que levou Deus a enviar seu único Filho para a salvação da humanidade. Cada página da Bíblia torna-se um caminho de autodescoberta e espiritualidade. Apesar dos desafios nesta jornada, a passagem é iluminada por momentos de graça, alegria e redenção. Em meio às águas turbulentas, somos lembrados de que, através da fé em Jesus Cristo, nos é oferecida não apenas a salvação, mas também uma eternidade de felicidade e paz com o Criador. Ao contemplar as chamas do inferno, somos chamados a elevar nosso olhar e contemplar as estrelas no céu, símbolos da promessa divina e do amor eterno de Deus. Apesar da escuridão,
A história da Bíblia brilha como um farol de esperança, guiando aqueles dispostos a ouvir ao porto seguro do amor divino. Ao longo dos séculos, a humanidade buscou respostas para as perguntas mais profundas sobre a existência. Nesta busca interminável, a Bíblia se destaca como um farol, iluminando o caminho com suas verdades eternas. Elas não são apenas palavras em páginas antigas, mas testemunhos vivos de uma realidade que transcende o tempo e o espaço. O juízo final, vividamente descrito no Apocalipse, não é meramente um evento cataclísmico, mas uma representação do triunfo final do bem sobre o mal, da luz sobre as trevas. Efésios 6, versículo 12, nos lembra que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, poderes e autoridades deste mundo. Esta narrativa sagrada continua a ressoar como um chamado à esperança em meio à batalha espiritual que transcende os limites terrenos. Nos reinos celestiais, uma batalha sombria e feroz se desenrola contra forças espirituais malignas. Esta confrontação no reino espiritual transcende o tempo e tem consequências eternas para cada um de nós. No entanto, em meio a essa luta, a beleza surpreendente da mensagem redentora de Cristo emerge.